Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Café com Pixel, nosso programa de entrevistas e bate-papo com pessoas interessantes, importantes, inteligentes do mercado audiovisual, sempre trazendo um assunto diferente, e hoje vai ser bem diferente, mas antes da gente dizer o que vai acontecer, vou chamar para o palco aqui o nosso colega, amigo e parceiro desde o começo desse programa, Fábio Sesnick. Obrigado pela presença, Fábio. Oi, Samuca. O que a gente vai fazer diferente aqui, pessoal, é que hoje, ao invés da gente entrevistar uma pessoa, a gente vai discutir um assunto, tá? É um tema que é super relevante hoje para o mercado de produção. O Fábio estava trocando uma ideia comigo sobre esse tema. Eles estão com um time de especialistas ali no escritório debruçados sobre isso, e a gente achou que talvez o melhor para a gente fazer hoje com vocês seja conversar sobre esse assunto, e aí o Fábio vai dizer qual que é o assunto que a gente vai abordar hoje. Olha, a gente vai falar um pouco do financiamento híbrido de produções audiovisuais de fontes públicas e fontes privadas. Como eu falava, né, a gente viveu uma onda de financiamento público, principalmente com a lei da Pay TV, viu, na verdade, de um ponto para frente, um uso bastante híbrido dos canais, fazendo investimento direto e usando também recurso público. Passamos agora, nos últimos anos, por um financiamento 100% privado dos streamers, e agora estamos vendo uma volta de um Pay TV no streaming, ou seja, de financiamentos públicos e privados compondo as linhas de financiamento das novas produções licenciadas ou com investimentos em plataformas de streaming, e é isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje com vocês. Legal, e a gente congregou aqui um time de especialistas que vai participar conosco. Temos aqui conosco a Kátia Catalano, que é sócia também do escritório CQSFV Advogados, especialista em Direito Público. Tudo bem, Kátia? Tudo jóia, prazer estar aqui com vocês. Pois é, você só assistiu os nossos programas, nunca teve a oportunidade de tomar o nosso café virtual aqui, agora chegou a sua vez de começar a enfrentar aqui o grande público. E vamos ter também... Vamos ter também a Thaís Colli, também recém-chegada no escritório CQSFV Advogados e também uma especialista no audiovisual, só que com uma longa trajetória no setor privado. Tudo bem, Thaís? Bom, Samuel, um prazer estar aqui com vocês também. Legal. Então, vamos começar justamente com esse ponto que o Fábio levantou. A gente tem a história aí do setor audiovisual brasileiro, na história mais recente. Esses dois ciclos foram muito marcantes, né? O primeiro ciclo ainda muito ligado ao modelo de TV por assinatura, em que você tinha mecanismos de coprodução, depois você teve, claro, né, o fortalecimento dos mecanismos de financiamento público com o crescimento do Fundo Setorial do Audiovisual. Depois, nos últimos, vamos dizer assim, 6 anos, né, com a pandemia, com as mudanças de governo, esse ciclo, de alguma maneira, entrou em hibernação, e a gente passou a ter um ciclo muito mais centrado nas demandas das grandes plataformas de streaming, que é quem estava, de alguma maneira, dominando o cenário audiovisual. Só que elas também, nesse momento, começaram a recuar um pouco dessas estratégias de fazer pesados investimentos em produções locais, agora muito mais seletivas, e agora a gente está naquela situação em que o financiamento público tem sido retomado, o financiamento privado das plataformas ainda existe, mas é muito mais seletivo, o mercado de Pay TV virou outra coisa, virou um mercado muito mais ligado ao contexto da agregação das plataformas de streaming, dos canais pagos que compõem o portfólio das operadoras. E aí, diante de tudo isso, a pergunta que o mercado faz é, afinal de contas, da onde vão vir os recursos para fazer o financiamento da produção audiovisual brasileira? Que a gente precisa de recursos, né? A produção é bastante dependente dessas fontes, tanto públicas quanto as grandes demandas aí privadas de financiamento. E aí, Thaís, eu te pergunto, como é que você vê esse momento atual, considerando a tua trajetória, passou por canais de TV por assinatura, passou por plataformas de streaming e tem observado aí esse movimento já há um bom tempo? Eu acho que o mercado passa novamente, como você pontuou muito bem, Samuel, por uma nova transformação.
né? Você descreveu bem a trajetória dos últimos anos e o que eu acredito é que nesse momento a gente precisa ser mais criativo no tipo de modelo de negócio que a gente vai propor ou que a gente vai começar a pensar. E a composição de financiamentos público e privado me parece um caminho alternativo muito interessante, porque outro ponto que vem acontecendo também é um aumento de competitividade com relação aos projetos audiovisuais. Então, na medida que você reduz esse investimento privado, tem menos dinheiro para produzir mais projetos. Então, os produtores também precisam chegar com um maior valor agregado desses projetos aos players, aos canais, para emplacar essa produção. E a alternativa de trazer outras fontes de financiamento entra nesse pacote de criatividade necessária, não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista de olhar para esse cenário do mercado e buscar fontes alternativas de financiamento para viabilizar um número maior de projetos. Né? Na medida que você compõe as fontes de financiamento, o que você faz é propiciar que mais produtores possam chegar ao mercado audiovisual, porque você tem aí uma distribuição maior desses recursos. E o que é interessante para todos, é interessante para as plataformas, que precisam manter uma quantidade de conteúdo original, não necessariamente produzido sob o regime de comissionamento, de work for hire, de projeto original, em que 100% dos direitos ficam retidos pela plataforma, mas diversificar também a maneira de adquirir esse conteúdo. Né? E o interessante, quando você trabalha com financiamento híbrido, é também encontrar caminhos para produzir conteúdo artístico diferente. Porque o que acaba acontecendo é que as plataformas, na medida que se reduz o investimento, tendem a buscar conteúdos cujo sucesso é garantido, não dá para a gente dizer, mas é previsto. Então, atualmente, o que a gente tem visto é um consumo muito alto de conteúdo de true crime, de histórias baseadas em fatos reais, de melodrama. E quando você compõe as fontes de financiamento, o produtor consegue também, de alguma maneira, trazer o seu viés criativo e preservar um olhar inovador sobre a produção de conteúdo. Então, eu vejo que é uma... Porque, de certa forma, a plataforma, como ela vai estar correndo menos risco, né? Ela está colocando menos recurso, Exato. ela está mais aberta, talvez, à inovação, talvez à criatividade, Exatamente. né? A esse aspecto do audiovisual que a gente já ouviu várias vezes aqui no nosso Café com Pixel, e que vira e mexe, né? O pessoal sempre lembra assim, audiovisual tem que ter risco, né? Porque o risco é o que vai fazer com que novos formatos surjam, novos modelos surjam, novos personagens possam despontar, então tem que ter esse componente. Agora, você mencionou duas coisas que eu acho que são relevantes e que a minha pergunta é se a gente já está nesse ponto. Primeiro, de um lado, né, do financiamento público, os modelos que a gente tem hoje de formatação dos editais, os modelos regulatórios que já estão previstos em lei, enfim, toda a regulação do fomento público está preparada para isso? É a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta que eu faço é do ponto de vista privado, né? Você disse, as plataformas estariam mais abertas hoje a modelos em que elas não vão ter 100% da titularidade sobre aquelas obras, não vão ter um modelo que seja de licenciamento completo, que não seja simplesmente de uma contratação. E aí a minha pergunta é, será que elas de fato já estão abertas a esse momento? Então, qual que é a análise que vocês fazem? Eu vou começar pela segunda pergunta e aí eu deixo a Kátia arrasar na primeira. Eu acho que sim, eu acho que as plataformas já estão olhando para isso. Acho que as plataformas, de alguma maneira, também estão se preparando internamente para esse modelo híbrido de financiamento. Ainda é algo mais embrionário, não acho que é algo que já está consolidado no mercado, mas acredito sim que é uma tendência que vem por aí com força maior, né? Isso varia de plataforma a plataforma, ou você acha que é uma tendência de todas estão indo mais ou menos para o mesmo caminho? Porque, assim, todas estão com restrições muito maiores de investimentos hoje. Exato. Né? Isso é público, é só você acompanhar aí as manifestações públicas de todas elas, os balanços e tudo mais.
Mas a gente sabe que cada uma tem uma estratégia mais específica. Tem umas que têm canais pagos, então tem também outras preocupações, tem outras que não têm, ou tem umas que só têm estúdios, tem umas que não têm estúdios, não têm canais pagos, mas tem um streaming fortíssimo, né? Então, acho que cada uma tem uma característica diferente. Você vê uma uniformidade aí dessa mudança de visão entre elas? Vejo um olhar curioso em todas elas, sim. Acredito que todas estão começando a se questionar de caminhos possíveis, mas acredito que algumas arriscam mais, são mais inovadoras nos modelos de negócio, testam na frente. Então, isso depende muito da organização interna. Mas eu acredito que sim, acredito que, de um modo geral, estão todas olhando para isso e pensando nessa possibilidade, sim. E o nosso arcabouço regulatório e toda a parte formal, Kátia, como é que está? Está preparada para isso? Então, no final das contas, o que a gente tem aqui em termos regulatórios a gente um pouco navega nos silêncios normativos, né? E nos silêncios, assim, nas omissões dos editais e, enfim, eventuais lacunas. Porque é isso, obviamente que quando você conta com recurso público, você tem que manter a obra como brasileira independente, feita por produtora brasileira independente, com direitos patrimoniais majoritários, e isso é uma condição, enfim, que não se afasta de forma alguma. Só que quando você pensa, por exemplo, em editais do FSA, os editais, eles, obviamente, se destinam a determinados segmentos. Então, eu tenho editais, né, voltados para a sala de exibição, tenho editais voltados para a TV VOD, e um pouco desses regramentos é que vão conduzir essa estratégia de financiamento público e privado, né? Porque quando, por exemplo, a gente tem um edital, né, tanto pelo suporte automático como pelo seletivo, quando a janela de exibição é TV VOD, a gente tem regras mais definidas em edital com relação a prazos de licenciamento, a valor mínimo da licença, né? E aí, dentro desse prazo que é estabelecido em edital, todas as demais licenças que eventualmente sejam feitas ali, elas precisam observar aquelas regras, né? Então, nesses editais, por exemplo, você tem que, obviamente, o proponente ele já tem que indicar, né, quem vai ser a emissora, quem vai ser a programadora que vai fazer o licenciamento daquela obra, né? E nesse licenciamento obrigatório, você pode colocar a janela VOD opcionalmente nesse contrato de licenciamento. Então, no final das contas, assim, se nesse licenciamento obrigatório tiver, por exemplo, exclusividade da janela VOD para a emissora e para a programadora que foi indicada no edital, obviamente que a oferta para outros players ela fica prejudicada por conta desse ajuste que foi firmado no edital, né? E, além disso, né, esse segundo licenciamento, como eu falei, ele vai ter que observar as regras que estão naquele edital, né, com relação a prazo e a valor mínimo de licença. Já num edital que você tem ali como o segmento da sala de exibição, né, a única previsão que tem nesse edital é com relação à obrigação do licenciamento ser oneroso, né? Então, você tem ali uma abertura muito maior para negociar, né, licenças para além da licença da sala de exibição, por exemplo, no mercado VOD. E aí você não tem, obviamente, um valor mínimo da licença, você não tem um prazo máximo de licença, né? Então, é nesse lugar que a gente um pouco entende que é possível, sim, mesclar e trazer esse dinheiro, né, para a produção. E no final das contas, assim, o que a gente vem percebendo também, a gente teve ali a revogação do Regulamento Geral do Prodave, né? O que a gente vem percebendo também é um pouco assim, um olhar um pouco mais flexível da Ancine com relação, sabe, a você, no final das contas, poder contar com esses outros recursos também no plano de financiamento da obra, né? A gente percebe que, então, assim, a gente tinha toda a questão do poder dirigente muito bem claro no regulamento geral, né? Isso deixou de existir nos editais do FSA, e aí essas obrigações todas viraram, assim, obrigações que você precisa cumprir no âmbito do contrato, né? Então, a gente percebe, sim, uma certa flexibilidade da Ancine nesse sentido, né? Mas, obviamente, né, a gente não tem, assim, uma regra clara que permita
né, esse tipo de financiamento, mas, por outro lado, também não temos uma proibição, né? Então, Teria que ser acho um processo em construção também, né? Uma coisa assim, Exato, propor, conversar, né? E isso. tentar encaixar nessas omissões, como você diz, ou nessas brechas da regulamentação, se é que, né, existe algum risco, né? Porque também pode ser que a própria Ancine diga, não, tá tudo tranquilo, pode fazer que não vai ter problema. Exato, mesmo porque assim, né, no final das contas, nos editais do FSA, o que se busca também é o retorno financeiro do fundo, né? Então, todas essas licenças, elas, obviamente, os repasses do fundo serão todos garantidos. Então, assim, qual é o grande prejuízo, né? Qual é a lesão que a gente está fazendo ao erário? A gente está mantendo a obra como brasileira independente. O retorno do FSA está sendo garantido. Não há proibição no edital. Né? Então, assim, né, é isso, é exatamente isso que você falou, né? Não existe ali um porquê de uma negativa por parte da agência nesse sentido. Agora, eu vejo uma diferença em relação ao cenário que a gente tinha, por exemplo, na época em que o artigo 39 brilhou, né, que foi justamente nesse auge da TV por assinatura, logo depois da aprovação da lei do SEAC, período aí de 2012 até 2015, vamos dizer assim, 16, né, que foram os períodos ali mais intensos. Você tinha o artigo 39 como uma ferramenta super importante, mas ele era também uma contrapartida à questão da tributação, da Condecine, então era uma maneira das programadoras conseguirem pagar um tributo menor, né? Elas participavam desse mecanismo de financiamento. Hoje, não existe nenhuma obrigação, pelo menos para as plataformas, de investimento em coprodução. Tem uma discussão que está rolando no Congresso agora com relação a essas contrapartidas. Vocês acham que isso pode acontecer como estamos hoje, sem a necessidade de uma nova lei que coloque como uma obrigação para as plataformas uma contrapartida em coprodução, ou seria necessário ter uma mudança no marco legal nesse sentido, ou isso talvez ajudaria, abriria mais espaço? Qual que seria o peso de uma mudança na legislação de VOD, ou na legislação de streaming, né, como prefiram chamar, para que esse casamento de modelos público e privado de financiamentos pudesse acontecer? Quer começar, Kátia? Quer que eu comece? Não, eu acho que essa regulação, ela não tem impacto nessa estratégia que a gente está tratando aqui, sabe? Não me parece que exista aí algum tipo de impedimento com a regulação que vai impactar nessa solução desse financiamento híbrido, né? De verdade... Assim, já existe o dinheiro privado que está sendo colocado e já existe o recurso público que está lá colocado. Então, é só juntar as duas coisas, é isso. O que talvez você tenha, assim, se for criado a partir dessa regra, né, algum tipo de novo estímulo que seja específico para essas plataformas, você pode usar essa tributação que foi criada para a plataforma para financiar mais conteúdo. Eu acho que a gente vai ter mais dinheiro ainda, talvez com alguma regulação específica em cima dele, mas no modelo que a gente tem hoje já é possível fazer esse uso combinado, enfim, só talvez mude nesse sentido, né, de adicionar uma fonte na medida em que passa a regulamentação. Perfeito. Exatamente. Agora, e aí eu pergunto para vocês, assim, como é que estão já os casos práticos disso? Você já tem costurado esse tipo de parceria? Já estão vendo alguém fazer isso na prática? Como é que vocês veem o ponto de maturidade desse modelo? Eu enxergo ainda como um modelo mais embrionário, a gente já tem visto ele na prática, sim. A gente observa um movimento do mercado privado, né, de canais e streamers, se preparando para isso, questionando, procurando entender a viabilidade dessa composição. Eu acredito que, em havendo a regulação, isso vai impulsionar o mercado e aumentar o número de produções. Eu acredito que haja um impacto direto nisso, porque a gente já viu isso acontecer anos atrás com a questão da Pay TV. Os critérios estão em discussão, mas sem dúvida nenhuma, toda vez que o Estado tem um movimento de fazer uma reserva de mercado, né, e de estimular a produção local, a gente já sabe que isso se reflete no dia a dia das produções, então eu acredito que sim. Na medida que a gente tem uma regulação mais clara, nesse sentido, é possível que isso tenha um impacto positivo, seja no investimento obrigatório, seja no número de produções
a serem realizadas, eu acredito que vai ser importante para o nosso mercado. E vejo como um crescimento gradual essa possibilidade de composição, até porque também é um movimento mais recente esse aumento de possibilidades de financiamento público, né? Sim. Também é algo que gradualmente está crescendo. Então, na medida que essas oportunidades se apresentam disponíveis, é onde a gente começa a pensar: e se a gente fizer isso? E se a gente compuser assim? E se a gente trouxer um dinheiro daqui de uma marca, via artigo 1º A, e começar a levantar essa produção e então vender uma pré-licença para um canal ou para uma plataforma? Como é que isso funciona? Será que esse conteúdo tem as características necessárias para acomodar esse modelo de negócio? Então, o que eu acho é que, uma vez que a gente observa esse cenário, atuar de forma proativa e conhecer essas oportunidades e conhecer essas possibilidades permitem que os produtores também proponham coisas novas. E isso eu acho que é muito interessante, porque quando a gente propõe algo, a gente tem uma oportunidade de negociar bases diferentes, porque a gente não parte dos precedentes que já estavam estabelecidos. Então, isso pode ser muito bacana para o mercado. Como é tem que... uma... Pode falar, perdão, Kátia, desculpa. Não, pode falar. Eu ia emendar outra pergunta, mas complemente. Não, é porque, assim, a regulação, nesse caso, de fato, ela além de não impedir, ela só favorece, porque, obviamente, a Ancine vai olhar para esse segmento, vai regular através da sua IE nesse segmento. Muito provavelmente os editais vão permitir, como primeira janela, só o VOD, e não só, porque hoje em dia é isso, né? O VOD, ele tem que necessariamente estar atrelado à TV paga ou TV aberta, né? Você não pode fazer um licenciamento via edital de FSA diretamente para o VOD, né? Ou então... cinema. Hã? Ou cinema. Exato, Então, no final das contas, você, certamente, né, isso sendo regulado, né, a Ancine vai olhar para isso e vai abrir esses editais para essas janelas, né, exclusivamente. E aí, com isso, eu acho que essa possibilidade de financiamento híbrido, ela só tende a se fortalecer, né, com a regulação desse mercado. A pergunta que eu ia fazer para a Thaís é no sentido de que eu vejo, para que isso aconteça, pela concepção que vocês estão trazendo aqui nesse nosso bate-papo e eu tentando problematizar essa conversa, eu vejo uma necessidade de um matchmaking aí, né? Então, você, em algum momento, vai ter que alguém com uma visão sobre o que está disponível em termos de recursos públicos, procurar alguém que tenha uma visão sobre o que está disponível em termos de recursos privados, casar os dois modelos, casar as duas ideias, porque certamente tem uma demanda de um lado e tem uma oferta do outro, então as duas coisas têm que combinar. Eu pergunto como é que esse fluxo se inicia, se isso aí se inicia por parte do produtor, se isso aí vai se iniciar por parte da plataforma, quem que vai fazer esse matchmaking. Acho que a Thaís talvez já seja uma boa candidata aqui a ser cupido nessas relações, mas como é que você vê esse processo de combinação de oferta e demanda, vamos dizer assim? É um processo muito interessante, porque é um processo que pode começar das duas formas. Eu já vi ele acontecer das duas maneiras. Eu já vi o projeto chegar no player e a gente apresentar e fazer um pitching para o player, já com uma proposta híbrida, porque o produtor concebeu esse projeto dessa forma. E já vi também esse projeto surgir de uma provocação do player, dizendo assim: olha, esse conteúdo é muito interessante, mas eu não tenho espaço para fazer uma produção original, mas eu poderia pensar num modelo de licenciamento. Vamos avançar nessa ideia? Então, eu acredito que pode partir dos dois lados. Isso também é muito interessante, você pensar nessa possibilidade, né, de que esses modelos eles surgem desse conhecimento dentro do mercado que vai se espalhando e que pode nascer tanto do lado da produção como do lado da iniciativa privada, das grandes corporações, canais e players. Então, na medida que a gente vai propagando também essa ideia e que os produtores vão propondo e os players vão se abrindo, organicamente você cria esse movimento dentro do mercado e você permite que os projetos possam partir para esse modelo híbrido, nascendo da demanda do próprio projeto ou da demanda do player.
Não, é só fazer um comentário que tem também, assim, acho que é uma coisa que soma tudo isso, né, que estão sendo gradativamente também colocados no ar programas, ou outros programas, né, como, por exemplo, os cash rebates, né, que começou com a cidade de São Paulo e Rio. São Paulo acabou de anunciar uma Film Commission que está vinculada ao MIS, imagino que também vai trazer algum tipo de recurso nessa direção. E você tem a Film Commission Federal, né, que vem sendo falada e tal, que eventualmente combina aí um Production Incentive mais intenso. Além disso, aí é interessante também da Thaís e a Kátia falarem, mas a gente tem visto o que eu acho que historicamente existia, por exemplo, na relação do audiovisual com as marcas, é que você tinha uma distância muito grande para as marcas fazerem aportes incentivados, etc., em projetos e ver a sua marca na tela. Então, os investidores, patrocinadores, acabavam preferindo direcionar tudo para a Lei Rouanet, aí fazia show, teatro e tal. Acho que ainda vão fazer muito, mas assim, acho que abre uma janela muito clara agora para as marcas dizer, olha, eu vou fazer essa série, e essa série vai para o Netflix, porque ela está sendo licenciada, combinada e tal, e aí a marca entrando com o artigo 1º A, com Lei Rouanet, com o FUNCINE, com os mecanismos que estão disponíveis, também fazendo esse uso casado, né? Não sei se a Thaís tem... Interessante isso, né? Porque também tem essas outras fontes, né? Lei Rouanet que a gente não tinha mencionado, tem esses programas de incentivo estaduais e municipais que também estão rolando. Então, cada um deles também vai ter um conjunto de regras, mas também é mais recurso que está na mesa aí para essa conversa, né? Eu acho muito legal isso que o Fábio trouxe também do artigo 1º A, porque com o aumento dos tetos, né, de captação do artigo 1º A, artigo 3º, mas olhando para o artigo 1º A, o conteúdo de marca, conteúdo com marca, que não precisa ser nada ostensivo, né, mas com patrocínio, ele ganha um valor de produção maior na medida que você aumenta o teto. Se o valor de produção é maior, você consegue distribuir esse conteúdo para mais players e para mais canais, e com isso a marca também vai ter um alcance muito maior e ligado a um conteúdo de mais qualidade. Então, também é uma tendência que a gente vem observando o crescimento dessas parcerias de cocriações entre marcas e criadores do mercado audiovisual, né? A barreira entre esse conteúdo que antes era patrocinado por marcas e o conteúdo audiovisual puro cada vez se torna mais próxima, porque as marcas também querem um conteúdo que alcance o seu público, que tenha qualidade, que comunique bem. Então, eu acho que isso é muito interessante, você pensar nessa possibilidade. Eu não tenho ideia de quais são os valores aí que a gente está falando. Kátia, não sei se você tem alguma referência aí. De quanto subiu, Kátia? O terceiro foi de 3 para 9, é isso? Isso, de 3 para 9. E o 1º A de 4 para 12. Ou seja, você vai poder, o que você dentro de um filme ou de uma série, você podia ter 3 milhões nos dois mecanismos, né, terceiro A, e 4 milhões no mecanismo 1º A. Quer dizer, no máximo você podia pegar 7 desses dois mecanismos combinados. Hoje, você pode ter séries ou filmes com valor de produção muito maior, você pode ter 12 mais 9, são 21 milhões de reais. Não, e uma outra coisa também que a gente percebe é que antigamente os editais do FSA, eles previam, né, que se você assinou um contrato para aquele edital, você não podia participar de outros ou contratar com outras linhas do FSA, né? E essa previsão, ela não está se repetindo nos últimos editais, né? O que significa que um projeto ele pode participar, ele pode ter SWOT, ele pode ter no seletivo, né? Ele pode ter 1º A, né? FUNCINE também, né, como também uma fonte de financiamento. O FUNCINE, embora a IN 80 preveja ali o teto de 7 milhões, né, a gente acredita que, assim, né, tá tendo um movimento no sentido de revisão dessa IN 80, né, e a gente acredita que os 7 milhões estava muito baseado nos limites anteriores, né, então, com essa revisão da IN, do FUNCINE, muito provavelmente também essa linha de FUNCINE vai poder aumentar no plano de financiamento. Então, assim, a parte de dinheiro público de um projeto mudou bastante o cenário, né? Hoje em dia você pode ter uma grande produção com dinheiro público, né? E vocês acham que esse seria um modelo
já para empresas que já estão dentro do circuito de produções para as grandes plataformas, já prestam serviço, já estão envolvidas, existe espaço para, de repente, a gente poder ter uma diversificação maior nas produtoras que vão estar atuando dentro desse modelo? Qual que seria o espaço, por exemplo, para players mais regionais, que também é uma outra questão que a gente tem que tratar hoje no audiovisual brasileiro, né? Essa discussão entre descentralização e a concentração na indústria já estabelecida. Como é que vocês veem essa dinâmica? Então, os editais do FSA agora, inclusive assim, nas resoluções do comitê gestor do FSA, essa é uma pauta, né? Então, quando eles definem ali os dinheiros nas linhas e nos programas, né, essa questão da indução regional, ela é sempre abordada e sempre ali, óbvio, né? Cada edital vai prever a indução regional, quantos % para cada região e etc. Mas isso sim vem impactando bastante no resultado final desses editais, assim, né? Uma questão também que a gente percebe, né, nos editais do seletivo, por exemplo, a gente percebe produtoras menores, né, muitas vezes sendo contempladas nesses editais, né. Eu acho que tem sim, né, um movimento, né, da comissão julgadora do fundo no sentido de também olhar para produtoras menores, né, e com a indução regional ali sempre presente como um critério de destinação, né? Inclusive no SWOT também, né? Então, assim, né, o beneficiário indireto desse recurso, ele vai ter que direcionar recursos para produtoras da região norte, nordeste, necessariamente, né? Sei lá, acho que o último estava 40% dos recursos ou 30% dos recursos, né? Então, sim, é um ponto. Eu acho que abre uma oportunidade, porque assim, nos PSAs, com as plataformas, quer dizer, com certeza, quando você ia negociar com uma grande plataforma, a plataforma dizia, quando era uma produtora pequena, por exemplo, que vinha apresentar algum projeto, se o projeto fosse incrível, ela dizia, quero que a produtora grande faça, porque ela tinha uma preocupação enorme do delivery, né? Ela estava colocando 100% do dinheiro ali. Agora, se ao contrário, se tem uma produtora pequena que chega à plataforma já com uma pré-licença, já com uma construção consistente, aí acho que eventualmente ela vai poder fazer negócio com a plataforma que antes ela não conseguiria fazer, né? Então, acho que abre realmente um cenário. Abre uma porta e ela vai fortalecida, né? Ela entra fortalecida dentro dessa negociação, né? Inclusive para depois negociar as questões artísticas. Não, eu assim, faço uma concessão maior do ponto de vista artístico para o meu projeto, porque eu estou trazendo bastante dinheiro aqui e a gente vai conseguir fazer com que esse projeto pare em pé, né? Então, ele já vem com o risco minorado, como a gente colocou. Kátia, ou Thaís, você queria fazer algum comentário? Eu te interrompi, desculpa. Eu ia provocar a Thaís para falar um pouquinho, Thaís. A gente falou dos vários modelos, mas acho que ele não explorou aqui, e eu acho que você podia falar um pouco, as coproduções internacionais, que também tem sido um caminho dessa combinação, né? Então, acho que legal também abrir o panorama dessa frente para a nossa audiência aqui. Com certeza, eu acho que as coproduções elas vêm crescendo também. O modelo europeu é um modelo muito inspirador, em que você tem a possibilidade de compor essa coprodução com diversos coprodutores, não só nos acordos bilaterais. A gente já teve alguns casos aqui no escritório em que a gente conseguiu fazer essa composição com mais coprodutores de mais países. E o que é interessante é pensar que, na medida que as oportunidades do Brasil em termos de financiamento público aumentam, nós também ficamos mais interessantes para que os estrangeiros queiram coproduzir com a gente. A gente senta na mesa com uma capacidade de negociação muito melhor e muito maior, porque os nossos aportes estão mais interessantes para eles também. E eu vejo que esse é um caminho importante do ponto de vista de fontes de financiamento, mas ele também é um caminho natural, muito interessante, de projetos que já nascem artisticamente com capacidade de viajar, porque eles já são concebidos com essa natureza. Então, é um modelo de negócio que cresce mundialmente. A tendência é que seja essa mesmo, que isso seja cada vez mais expressivo, mas imaginar que nessa ótica de exploração global do conteúdo, a coprodução internacional naturalmente já traz
essas características no bojo dos seus projetos. Então, explorar essas oportunidades passa a ser muito interessante. Eu estou torcendo para que a gente possa ver coproduções internacionais que possam ser pré-licenciadas também pelos canais e pelas plataformas, em que a gente amplie ainda mais essa maneira de financiar os projetos. Esse é um modelo praticado em outros países, assim, os mecanismos de fomento em outros países permitem isso, as produtoras em outros países, existem bons exemplos internacionais, né, que poderiam ser seguidos aqui ou observados pelo Brasil. Existem. O mercado europeu, recentemente saiu um relatório super interessante das novas tendências do mercado europeu. 60% do conteúdo é financiado pelas grandes plataformas e 40% principalmente para a janela de cinema. Então, o financiamento vem desses mecanismos públicos de produção audiovisual. Veja que é um número bem equilibrado em termos de participação e de contribuição. E esse conteúdo que é produzido e que tem, né, essas características de produção, de preservação do mercado local, de cota, de regulação, eles naturalmente também acabam recebendo um tratamento diferenciado. E você também trabalha com essas fontes diferentes de financiamento. Então, isso vem acontecendo. E o mercado europeu foi dos primeiros mercados, assim, até onde eu tenho conhecimento, que dentro do streaming começou a explorar territorialmente as janelas. Então, lá foi um dos primeiros lugares onde eu vi, ainda estava dentro de corporação, um modelo de negócio em que, por conta da regulação, eles conseguiam explorar as janelas de exibição do conteúdo europeu de forma territorial. Então, com exploração e com licenças locais e com outros players explorando em outros países. Então, eu acredito que sim, a gente tem modelos aí para se inspirar e a gente já tem regulação suficiente para propor essas novidades aí para o nosso mercado. Então, aí acho que a gente, para fechar um pouco esse nosso bate-papo, assim, a pergunta óbvia que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte: o que falta para isso acontecer? Qual é o primeiro passo? Para fazer essas coisas, eu acho que elas estão acontecendo, né? Esse conjunto de composições. Mesmo que a Thaís, por exemplo, comentou agora das coproduções, é interessante, é um grande quebra-cabeça, Samuca. Você pega e fala assim, vou para a linha da coprodução. Então, vários acordos, por exemplo, falam na divisão de recursos, né, para compor o total da obra e na contribuição artística. Você pega alguns países, por exemplo, a Alemanha, que falam, não, pode ter só uma contribuição financeira. A Alemanha tem linhas públicas para entrar como coprodutor exclusivamente financeira. Então, você, ao enxergar qual é o projeto e tal, fala, pô, isso aqui é a cara dessa plataforma, isso aqui cabe a coprodução com esses países. Quando você entra no ambiente europeu, é isso, você tem que adicionar mais de 2 para conseguir também, eventualmente, acessar fundos europeus. E aí, ir compondo esse quebra-cabeça e falar assim, conseguir financiar a obra. Então, acho que o próximo passo, o caminho, é um caminho de criatividade, tanto artística, quanto de produção, quanto jurídica, né, para poder arquitetar esse modelo e falar, pô, esse não cabe nesse mecanismo, mas cabe nesse. E eu acho que esse é o desafio, digamos assim, dessa próxima etapa, tanto para as plataformas enxergarem como é que elas constroem os modelos para esses futuros licenciamentos, ou mesmo coprodução, que eventualmente elas entrem com produtores, até os produtores pensarem, bom, como é que eu vou criar o novo modelo. A cauda longa está um pouco voltando, né? Cinema e essa tentativa de coletar receita nas várias frentes, né? A gente ficou um tempo, digamos assim, acho que acostumado com vende para um player só, ou para a plataforma e tal, e teve uma certa acomodação. Precisa voltar a criatividade para achar essas frentes todas, né? Thaís, Kátia, alguma observação adicional sobre como que seria esse primeiro passo? Ou, primeiro, acho que já está dado, né? Já tem coisas acontecendo, mas assim, como ganhar velocidade nesse movimento? Eu acho que a gente precisa... Vai você, Kátia, vai você, depois eu falo.
Assim, do ponto de vista regulatório, o entrave que eu vejo é a necessidade de você integralizar 80% do orçamento num curto espaço de tempo, né? Porque agora também, embora os editais do FSA estejam nesse lugar, assim, mais flexível, no sentido de somar recursos e etc., né? A gente tem ali também, assim, uma pressão, né, do FSA, no sentido de que quando você é contemplado num edital, né, você tem ali, obviamente, os trâmites para você assinar esse contrato, né, mas na medida em que, né, você foi contemplado, agora você tem um prazo muito curto para integralizar o orçamento que você apresentou na Ancine, né? Então, ok, você apresenta várias no teu plano de financiamento, você coloca lá um primeiro A de 12 milhões, você coloca um FSA de 10 milhões, né? Você consegue o FSA de 10 milhões, só que aí você vai ter ali 30 dias para integralizar 80% do orçamento total para conseguir executar o projeto. Então, também, assim, óbvio que a gente tem muitas linhas, né, assim, o aumento dos limites todos, né, possibilidade de FONSINE e tal, mas, por outro lado, eu acho que existe, assim, esse aperto por parte da Ancine, especialmente do FSA, no sentido de, ok, né, você foi contemplado, você já vai ter que automaticamente já começar a executar num curto espaço de tempo, né? Então, antigamente isso não era tão assim, antigamente você era contemplado e passava ali 1 ano, 2 anos e você não assinava o contrato, você não recebia o dinheiro enquanto você ia fazendo as outras captações, né? Agora, essa realidade mudou bastante, né? Você assina e você já tem que integralizar 80% do orçamento para começar a executar a obra. Então, isso é um desafio, porque você tem que combinar do outro lado, né? Tem que fechar todo o pacote, e às vezes você só consegue fechar quando você já tem a garantia do recurso público. Então, fica aquela coisa meio ovo e a galinha, né? Então, é um entrave. É um entrave. Thaís. Eu acho que para fechar, eu concordo muito com a visão do Fábio de que já começou, esse momento já está aí. Então, a minha sugestão para a gente avançar, o que eu recomendaria para a gente avançar, é somar ousadia para a gente propor coisas novas, para a gente pensar coisas novas, não se acomodar nos modelos que a gente já conhece, ter esse desejo de inovação também na maneira como a gente propõe os projetos, unido a esse conhecimento dessas oportunidades todas. Então, eu acho que na medida que você conhece as ferramentas, vale uma ousadia de como utilizá-las. Então, acho que com essa combinação a gente acelera o processo e vai mais longe. Mais ou menos aquele conselho, vamos começar a fazer que o negócio vai dar certo. Aí é isso que a gente tentou fazer aqui hoje, né? De dividir um pouco a informação no cafezinho para inspirar um pouco essa construção de modelos, né? Porque eu acho que o mercado vai ganhar muito com isso agora no médio e longo prazo, com essa jornada que se inicia. Muito legal. Esse nosso programa ele não é só sobre pessoas interessantes, mas também sobre boas ideias. Então, tivemos aqui uma ótima ideia sobre a qual a gente conversou. E eu agradeço imensamente, Thaís, Kátia, pela contribuição de vocês, o Fábio sempre, né? O Fábio já está aqui, né, sentado nessa bancada comigo há muito tempo. Então, não tem nem mais o que agradecer, mas vocês duas brilharam. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Foi ótimo. Valeu. Um abraço. Então tá, gente. Com isso, a gente encerra mais um episódio do nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui, mas em breve, com certeza, a gente volta com outro tema, outro entrevistado, outros personagens interessantes do mercado audiovisual para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.